Olá, Psicologia e Propósito entrando no ar, mais uma vez aqui pelo YouTube no CJC. Seja muito bem-vindo. A gente hoje traz um tópico que tem tudo a ver com crianças, adolescentes e até adultos. Já reparou que a gente sempre está aprendendo alguma coisa? Mas às vezes a gente não está naquela vibe para aprender, a gente não está tão empolgado, parece que a gente está meio para baixo, meio down. Você acha que a autoestima pode atrapalhar o aprendizado? A gente vai falar sobre isso. Se você tem crianças típicas ou atípicas em casa, fique muito ligado, porque a gente vai abordar bem esse assunto. Eu estou aqui com ela, que é psicopedagoga, Damise Daniela, está aqui comigo pela primeira vez. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada em poder participar, né, do programa. Queria agradecer em especial ao Tony, né, que o convite veio dele para mim. Então, obrigada mesmo. Verdade, o Tony me procurou, falou assim, olha, tem uma pessoa, eu fui lá, vi no Instagram, e aí a gente conseguiu articular tudo para você estar aqui. Acho que vai ser um assunto muito bacana. A gente está começando o ano letivo, está iniciando. É algo importante que a gente precisa observar nas crianças e adolescentes, é porque quando eles vão para a escola, o início do ano é um período muito conturbado, principalmente quando muda de escola, às vezes muda de turno, Sim. muda o professor. Sim. Quando sai do 5º para o 6º ano, muda a estrutura toda. Então, a gente pensa, é só ir para a escola, estudar e acabou. Não é bem assim. Talvez tinha que funcionar assim quando eu estava na escola. Hoje em dia já não é a mesma coisa. Assim. E graças a Deus hoje a gente tem profissionais como a Damise, que trabalha com psicopedagogia. A gente já recebeu algumas profissionais dessa área. Qual é a grande diferença do pedagogo, que trabalha com o ensino, para o psicopedagogo? Só para a gente iniciar e quem não pegou esse programa, poder se ambientar nesse assunto. Então, o pedagogo, ele trabalha mais na área do escolar, né? Ele trabalha mais dentro de sala, ali auxiliando os professores, auxiliando no conteúdo escolar. Certo. Já o psicopedagogo, ele já trabalha mais com a área da aprendizagem, das emoções. Então, ele pega a dificuldade dessa criança, né, no aprendizado, para ele poder tratar através de intervenções, dependendo do caso ali da criança, que pode ser tanto dificuldade quanto distúrbios, né? Sim, é igual quando você fala em distúrbio, pode ser a dislexia, descalculia, disgrafia, né? Pode ser um TDAH, pode ser um TEA. Quem vai atuar para contribuir, para elaborar essa aprendizagem é o psicopedagogo. Sim. E quando não é uma disfunção ou quando não é um transtorno, talvez uma dificuldade de aprendizado. Sim. Não dá para a gente confundir o psicopedagogo com um professor particular. Não. Isso aí é uma das coisas que infelizmente acontece, né? Sim, por isso que eu trouxe aqui. Inclusive, temos até muitos psicopedagogos que não sabem trabalhar com a psicopedagogia. E eles trabalham na área como se eles fossem professor. Infelizmente, ainda existe muito disso. Entendi. Entendeu? Ele foca só na questão do aprendizado ali, daquela lição que está sendo trabalhada, mas não do que da impede... forma como aquela criança aprende. O que é o empecilho daquela criança no aprendizado. Né? Porque é exatamente onde a gente atua. Sim. A gente pesquisa aonde está a dificuldade da criança, aonde entrou aquele empecilho no meio do caminho daquela criança, e a gente começa a desmistificar aquilo ali, a voltar, a desconstruir, né, para que aquela criança possa começar a reconstruir um novo caminho de aprendizado. Tá aí. Hoje, nessa conversa sobre autoestima e aprendizagem, a gente vai passar por alguns caminhos bem interessantes. Por exemplo, aquelas comparações que os pais fazem com a criança. Será que pode atrapalhar o aprendizado dessa criança? Misturar personalidade com comportamento e acabar rotulando a criança como você é um irresponsável. Será que isso pode também afetar a autoestima e complicar e dificultar a maneira daquela criança de caminhar na escola? Existe também além das comparações do pai, tem a própria comparação da criança. Dela mesma. Tem sistemas educacionais que trazem isso à tona.
Sim. essas comparações injustas. Eu lembro que quando eu estava nos anos finais do ensino médio, perdão, do ensino fundamental, e a escola que eu estudei fazia lista classificatória de notas. E era uma coisa de, você está aqui no final da lista, você está aqui em Uhum. cima, você está no meio, você é mediano, você é um dos melhores, você é horrível. Então, você está falando de um ensino médio, né? Eu posso te trazer um exemplo de onde eu vim. Uhum. Eu vim de uma escola onde a gente trabalhava com crianças para concurso pré-militar. Então, era uma disputa, né? Então, Nossa, assim, tinha uma turma que era uma turma onde tinham os melhores alunos e depois surgiu uma turma dos melhores. Então, assim, era um querendo engolir o outro e era aquela comparação. Então, nós tínhamos uma questão ali muito séria, porque as crianças que não conseguiam um rendimento mesmo que mínimo, aquelas crianças se sentiam extremamente inseguras, incapazes, se colocavam como piores, e foi bem difícil. isso se estende até a vida adulta, não? Sim, isso carrega, né? Isso fica como um trauma, né? Pois é. A criança leva. E será possível superar esses traumas vividos na história educacional? Será que a gente consegue passar por cima de tudo isso? Sozinho ou sempre com um profissional da área da saúde mental? Ou seja, o psicopedagogo ele consegue caminhar entre a saúde mental e a educação, né? Será que é possível sem eles? É isso que a gente vai conversar hoje. Então, seja bem-vindo, aproveite o nosso programa, você é nosso convidado para estar aqui na nossa mesa. Bom, a gente tem muitos assuntos para falar, mas já que a gente Sim. tocou no autoestima, né? Como é que você define essa autoestima dentro da área de aprendizagem para criança, para adolescente? E que maneira isso pode se envolver com esse processo de aprendizagem da criança? Então, para a gente começar a falar sobre autoestima, a gente tem que saber o que é autoestima, Sim. né? E eu, como pedagoga, vou trazer aqui o que diz a palavra autoestima, né? Uhum. O auto significa de si mesmo, Sim. né? A própria pessoa. E a estima seria um valor, né? Agregado. Então, assim, como eu me vejo diante daquele valor. Já que a maneira como eu me vejo diante de um valor, esse valor é definido por quem? Então, o valor ele é definido pela própria família, né? Porque assim, a criança ela nasce e aí ela está inserida no primeiro ambiente dela, que é um ambiente familiar, Sim. né? Quando esse ambiente familiar é bem organizado, é ótimo, né? Estruturado, Mas quando não é bem estruturado, disfuncional, a gente tem vários problemas agregados, né? Essa criança se sente insegura, essa criança se sente incapaz, essa criança não consegue ver valor em si mesma. Então, essa criança ela carrega isso para onde ela for. nesse ponto a gente nem chegou na escola. Não, isso dentro de casa ainda. A gente pode dar aqui alguns exemplos, né? Aquele pai que olha para aquela criança e diz que ela não vai dar em nada, que ela não vai ser ninguém na vida, que tudo que ela faz é errado, que ela não consegue aprender, né? Quando o pai está presente. E quando o pai está ausente, aí tem um outro agravante, porque muitas vezes, quando os pais se separam, a criança tende a se culpar, Sim. achando que ela é responsável pela separação. Mas não é um absurdo ela pensar isso. Isso é o que a gente adulto pensa, não o que a criança pensa. Tem casos, às vezes, da criança, depois de 3, 4 anos da separação dos pais, que ela vem saltar numa terapia, Sim. que sente falta do pai e acha que é culpada pelo divórcio. Sim. Então, quando tem o divórcio, nem sempre para a criança fica claro os motivos e também é muito comum a interpretação de abandono. Abandono do pai ou abandono da mãe, que não é só o pai que sai de casa, às vezes a mãe também sai de casa. E aí, isso já define, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, então já define algumas crenças que aquela criança vai se estender para o resto da vida, como Sim. você está falando. E essas marcas que a família, né, impregna na criança é o que vai definindo esses valores, então. Exatamente isso. Então, ela sai de casa, né? E a gente presume que o segundo ambiente dela seja a escola, né? Nem sempre existem outros, mas na maioria é a escola. E quando ela vai para a escola, ela vai com esse baixo valor dela, né? Esse valor
totalmente errôneo a respeito da figura dela, né? Deturpado a respeito dela. E quando ela entra nesse ambiente de escola, se ela tem um professor que valida esse sentimento nela, Aí é o quebra. fracasso escolar. É. É o fracasso acadêmico. E geralmente esse professor é o de matemática. Não Porque fala dele, não, tem que sou eu. Você é um professor de matemática. Eu faço parte de um grupo que, embora eu fiz comunicação, né, jornalismo, depois fiz psicologia, mas eu sou fissurado por matemática. Então, nunca olhei para o professor de matemática com um olhar meio atravessado. Mas você, como professora, sabe que, assim, é um grupo, uma turma de 30, são 2 que gostam da matemática. A maioria já 28, vem contrário. Corre. Mas assim, eu posso trazer para você o meu exemplo. Sim. Eu vou falar muito sobre mim, porque eu fui uma criança muito difícil academicamente falando. É mesmo? Sim. Então, assim, eu era aquela aluna mediana do CD, né? Minhas notas eram C, conceito na época, né? Conceito C, conceito D, e eu não saía disso, né? E eu tive muitas dificuldades de compreender muitas coisas, né? A gente começa até aí de algumas situações onde eu falo que história nunca entrou na minha cabeça. Por que história nunca entrou na minha cabeça? Porque eu achava que aquilo ali era uma mentira. Uai! Eu achava que era uma história que todo mundo contava pra mim. Por que eu tinha que acreditar naquela história que me contavam que era uma mentira? Cadê a prova de que só porque tá no livro é verdade? Eu tive muita dificuldade de inserir isso pra mim. Mas não por você não entender a história, mas por não acreditar naquilo. Eu não conseguia acreditar naquilo. Aquilo pra mim era uma loucura. Posso abrir um parênteses? Pode, à vontade. Se você fosse uma psicopedagoga, ela ia perceber isso, ia conseguir te orientar para você. Olha, aqui a história é real porque tem fatos e tudo mais. Ia ser diferente? Talvez, né? Porque assim, sabe quando foi que eu vim aprender de fato que aquilo era uma realidade? Quando eu vim tomar conhecimento, quando eu comecei a estudar com os meus filhos. Olha que loucura. É porque você teria que contar a mentira para eles, né? E foi aí que eu fui buscar de verdade, porque assim, eu nunca me interessei, era algo que eu tinha horror. E aí, quando eu tive os meus filhos, que eu precisei estudar com eles, eu tive que buscar mesmo, eu fui estudar. E aí eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, isso é verdade. Olha que loucura. Isso é real. Isso é uma situação real. Isso eu vivi. Chega a ser engraçado porque você passou e você concluiu seus estudos achando que o que a história dizia era mentira e depois você teve que ir atrás, correr atrás do prejuízo para poder entender, para poder passar à frente. Nossa, esses estigmas que a gente acaba elaborando quando criança, seja porque veio de alguém, né, de um responsável, seja porque a gente mesmo, a gente pensa que criança não pensa, a criança não avalia, ó, você está se enganando, hein? pensa porque ele muito. tem os conceitos e para a criança, história é mentira. A minha sobrinha de 8 anos me perguntou assim, titio, me fala 3 coisas que você usa todo dia. Aí eu falei assim, copo, camisa e chinelo. Ela, cadê a matemática? Aí eu, mas na hora que eu vou usar o copo tem os milímetros. Eu falei assim, mas você não falou isso. Você falou isso aí. Copo. Você pensa que criança não raciocina? Raciocina e muito. Mas o meu filho é atípico, tem TDAH. Vai raciocinar do jeito dele. Cada criança, típico e atípico, vai raciocinar do jeito dele e vai ter suas conclusões. E aí cabe para o psicopedagogo resolver. Porque tudo cai lá, né? Mas assim, isso é tão interessante que essas dificuldades, né, que a gente pode puxar aqui como assunto que a gente está falando, uma das que eu tive foi em relação à matemática, né? Eu tive muito problema com a matemática. E quando eu cheguei no meu 9º ano, eu sempre ficava em recuperação. 9º ano, fiquei em recuperação de novo. E eu me lembro que eu tive uma professora que eu perguntei para ela por que eu tinha que decorar a fórmula de Bhaskara. Ela não soube me responder. Ela só falou para mim assim, porque tem que decorar. Eu falei, mas por que eu preciso decorar uma fórmula? Eu tenho que saber, isso veio da onde? Por quê? Ninguém sabia me responder. Nem a professora de matemática. Não. Eu fui para uma explicadora e essa explicadora, eu fiz a mesma pergunta e ela falou assim, não, menina, você só precisa decorar. Decora e faz a prova. E, de fato, eu decorei, fiz a prova e eu passei. Como sempre, passava ali raspando, mas passei.
Eu vou poder comentar um pouco mais depois, quando houve a minha virada, né, de chave, mas eu me recordo que quando eu aprendi matemática genuinamente, foi quando eu terminei meu ensino médio e que eu fui fazer concurso pré-militar. E eu comecei a ter aula com engenheiro em IMITA. E ali eu entendi o processo. E ali eu descobri que eu preciso, para aprender, a entender o processo. Por isso que eu sou chata de nomenclatura. Eu falo que matemática é português. Sim. As Concordo com nomenclaturas você. da matemática, elas são importantíssimas. Se você não lê um texto e não sabe ou não consegue interpretar aquele texto, por mais simples que seja, você não vai conseguir interpretar matemática. Não só isso, as Porque nomenclaturas das disciplinas, É pura dos interpretação. conteúdos. Aí a gente vai piorar um pouquinho, se a gente for para física, né? Com certeza. Eu já não gosto de física. Eu não sou muito chegado em física. Eu gosto de cálculo de matemática. Agora, física é um negócio que Muita fórmula há pra muito decorar. comigo, não. Mas se tiver que fazer, a gente faz. A gente quebra a cabeça e faz. Sim. Mas a gente vai pegando, né? Pegando essa sua história, né? Olha, descobri que eu preciso entender o porquê das coisas. Exatamente. Quando você percebeu isso, o aprendizado fluiu. Na matemática virou. Virou tanto que eu me tornei professora de matemática. Olha aí. Cara, por isso que quando você me falou, ó, eu sempre tive problemas com matemática, na minha cabeça, como assim? Virou tanto que ali eu entendi que eu não é que eu não soubesse matemática, mas eu precisava entender o processo. Eu precisava entender o porquê de cada coisa. Uma fórmula não é simplesmente eu sair decorando uma fórmula e acabou. Tem um processo até chegar naquela fórmula. E esse processo ele é extremamente importante para eu entender por que aquilo surgiu ali e como que eu vou fluir dali para frente. É como se não tivesse justificativa Sim. para existir aquela forma. Se não tem o porquê ela existiu ou como ela chegou até ali, Exatamente. para que vou gravar? Para que vou utilizar? Agora, fazer essa descoberta, isso é o caso da Misi. É meu. Sou eu. Outras crianças que têm dificuldades de aprendizagem, talvez não seja o processo Não. de como chegou. E aí, essa é a função do psicopedagogo. É a função. A gente aplica avaliações, né? Vocês são os detetives. Para Basicamente descobrir isso. o que faz a criança A gente vai investigando. virar a chave. A Então, gente tá aí. trabalha o tempo todo com avaliação, né? A gente joga os testes para eles e vai avaliando e vai entendendo como ele aprende, né? E qual é a dificuldade que está no meio do caminho. Tá aí, agora ficou muito claro a função, a missão, o propósito de um psicopedagogo. Por isso, desculpa, mas a gente... eu sou diretora, né? Municipal do Sindicato dos Psicopedagogos, né? E Que lá, legal, parabéns. lá a gente usa um termo, que o psicopedagogo ele é o terapeuta da aprendizagem. Faz sim muito sentido. Entendeu? É verdade. Nós não trabalhamos com a área da psicologia, a gente trabalha com a aprendizagem. A gente entende o porquê daquela criança não aprender. Mas se aquela criança tiver com baixa autoestima, aí a gente volta agora para o nosso Sim. tema, baixa autoestima que vai prejudicar na aprendizagem, você consegue perceber Sim, ali nas atividades com ela. sim. A gente percebe em cada comportamento, né? Uhum. A gente percebe nos comportamentos. Uma criança que tem baixa autoestima, ela tem a tendência de reafirmar que ela sabe alguma coisa, né? Ela fica ali, ela não aceita perder. Ela tem medo de perder, ela tem medo de errar. Então, a gente fica ali, a gente vai observando através dos jogos, né? É muito simples a gente colocar um jogo na frente de uma criança e, de repente, aconteceu isso essa semana. Uma criança na minha frente sentada e, de repente, eu tinha duas, né? Ele mais um. Falei, vamos jogar nós três. Começamos a jogar, ele começou a perder. Aí Isso alguém aí, bateu na minha porta. Quando a pessoa bateu na minha porta, ele virou e fez assim... Não, vamos começar de novo, vamos começar de novo. Porque ele não aceita perder. Isso é uma baixa autoestima. Ele tem que ganhar para ele sentir que ele é validado. Ele só se percebe bom se ganhar mérito. Exatamente. A questão é que isso é uma consequência de um aprendizado. Sim. Né? Ele nasceu assim. Não é bem assim. Existem perfis psicológicos, né? A criança, só que até os 7 anos de idade é a formação dessa personalidade. E isso é uma consequência desse grupo, do primeiro grupo social, como a Damise falou, da família. Por isso que uma família disfuncional é complexa.
E quando eu Uhum. falo disfuncional, eu sei que existem famílias que às vezes é só a mãe, que às vezes é a Uhum. mãe e a avó. Mas eu tô falando daquela família que é violência em cima de violência, é agressão, agressão verbal, é desrespeito. Porque Sim. assim, a gente não pode falar que a família ela vai ser funcional se tiver o pai, a mãe e os filhos, porque hoje em dia Não. não é essa a realidade de muitas famílias. Sim. Quando a gente fala de família disfuncional, é aquela que ultrapassa os limites do respeito, Sim. da tolerância, de permitir a criança ser criança. Porque a criança, quando Exatamente. está muito bagunceira, tem TDAH. Ou então é TOD. Hoje tudo é rótulo. Pois é. E às vezes a criança só é criança e ela precisa ter esse espaço. Só que a família disfuncional não permite, também não observa e também não acompanha. Sim. Aí, acha que depois só o terapeuta vai resolver. Gente, mas eu vou falar uma coisa. Damise, pode discordar de mim se eu estiver errado. Mas quando a gente atende uma criança, a gente tem que atender também a A família. família. Porque senão a gente enxuga gelo Sim, diariamente. exatamente. Porque você faz uma coisa ali. E os pais desfazem dentro de casa. Isso é muito comum. Essa semana, a gente conversando lá na clínica, eu falei, a gente precisa ter um momento de acompanhamento com essa família. Essa família, ela precisa receber informação de como é o filho dela, né? Como o filho dela funciona, como o filho dela aprende, né? Quais são as dificuldades daquela criança, o que faz ele feliz, o que Sim, faz ele triste. Porque às vezes a gente age com uma criança dentro de casa, porque a gente é mãe e pai, a gente impõe e a gente não consegue ter essa noção. Então é extremamente importante que esses pais entendam o que são esses distúrbios, como eles funcionam, né, para eles poderem saber lidar com essa criança dentro de casa, pois é. amparando o nosso trabalho feito dentro de consultório. Até porque às vezes a gente costuma passar com a criança 1 hora na semana. Exatamente. A família passa a semana toda. Né? E Exatamente isso. o trabalho que a gente coloca ali uma sementinha precisa germinar Regado. até a outra semana, se não for cuidado. Exatamente. Agora, a gente tratou de autoestima, a maneira como a criança se vê, e aí a família tem um papel importante nisso, porque se só aponta o O comportamento como personalidade da criança, vai gerar um resultado muito ruim. Sim. E aí eu vou dar um exemplo para a gente poder jogar aqui na mesa. Às vezes a criança, ela deixa os brinquedos todos bagunçados. E aí, a maneira do pai ou da mãe falar, e às vezes assim, no meio do dia, tá cheio de coisa na cabeça para fazer, o pai vai ficar lembrando, pensando em palavras certas para falar. Mas, gente, não existe palavra certa ou errada, existe a palavra adequada, ideal para se falar. Às vezes você fala assim, olha, você é um bagunceiro, você deixa tudo zoneado. Você está trazendo o comportamento dele para a personalidade dele. Sim. É muito mais favorável a gente dar nome ao comportamento e pontuar, olha, você não é bagunceiro, mas ali você deixou Exatamente a coisa isso. bagunçada. Uhum. São essas maneiras que a gente costuma a massacrar essa autoestima da criança? Então, eu sou especialista em ABA. Então, eu Que legal. trabalho, né, com análise comportamental. Então, o que acontece? Quando a gente está lá, a gente trabalha muito com reforço positivo. Sim. Muita questão do reforço positivo. Então, elogios são essenciais, né? Então, o mínimo que essa criança faça dentro daquilo que é o comportamento esperado, eu preciso elogiar. Eu preciso reconhecer, validar. Validar, né? Porque quando eu valido esse comportamento, ela tem a tendência de repetir esse mesmo comportamento. Se eu digo para ela, ela juntou o brinquedo, mas não guardou. Ah, você juntou, mas não guardou nada, tá tudo espalhado. Eu não tô reconhecendo nem o mínimo que ela fez ali naquele processo. E aí é onde eu rotulo, né? Onde eu digo, né? A gente vai lá na personalidade dele e fala, você é um bagunceiro. E, na verdade, Você não tem é jeito. isso. Você não tem jeito. Você não é igual ao seu irmão, que guarda tudo. Né? Isso é pior do que dar a facada e girar a faca dentro da barriga. Entendeu? Você não é igual ao seu primo, olha só o que você está fazendo. Então, assim, são situações que a gente não percebe, mas como nós estamos destruindo essa criança por dentro. Pois é. E aí essa baixa autoestima chega na escola e a criança não consegue aprender. Exatamente. E aí, como é que a gente consegue diferenciar a dificuldade de aprendizagem para uma falta de capacidade? A gente sabe que existe o déficit intelectual. Sim. Mas tem crianças que não têm DI, Sim. mas têm uma
dificuldade, além da dificuldade de aprender, parece que não entra na cabeça da criança matemática. Tu tenta. Tem até um vídeo na internet que fala quanto é 2 mais 2. A criança fala 30. 2 mais 2 é 30. E a mãe começa, né? E a criança fica ali, naquele repertório. Eu tô chutando aqui que eu não lembro exatamente como é que é o vídeo. Porém, como é que eu consigo diferenciar uma coisa da outra? Então, você diz dentro de sala de aula na escola? Isso. Tá. Bom, o professor, ele tá ali com 30 alunos, né? Então, muitas das vezes, o professor nem percebe a dificuldade dessa criança. E aí, esse professor, ele só passa por cima dessa dificuldade achando que essa criança não estuda, não quer acompanhar. A família não liga. Não liga, né? Porque a criança que não está entendendo nada, ela se torna dispersa, ela se torna agitada, né? Então, a professora olha ela como indisciplinada. Então, muitas das vezes, ela passa despercebida dentro da sua real dificuldade. E pode acontecer do professor, embora assim, não estou dizendo que os professores façam isso não, tá? Mas como psicólogo, pode acontecer de uma pessoa no cargo como professor falar assim, isso daí não tem jeito não, não adianta. Tem. E é o que mais tem, infelizmente tem. Assim, eu posso falar, né, por vivência, isso existe muito, isso é muito triste. É mesmo? Isso é extremamente triste porque quando um professor, ele acredita num aluno, aquele aluno, ele vira uma chave que ele é capaz de dar a volta por cima de tudo que ele veio trazendo de bagagem desde lá dos anos iniciais. Olha a importância que um professor tem na vida de uma criança. O professor, ele tem o poder na mão de virar a chave na vida de uma criança. Ele pode. Só que, às vezes, por cansaço, estresse, e a gente sabe aí, se a gente for entrar nesse assunto, a gente sabe da invalidação também do professor. Então, por conta disso, de afazeres, né, às vezes ele deixa passar. E isso não justifica. Não estou aqui justificando, sim, tá? Sim. Isso não justifica. Mas acontece. Mas acontece e é muito corriqueiro, infelizmente. O medo de errar, você pontuou isso, né? Eu não vou fazer, não vou tentar porque eu posso errar e eu vou ser mal visto, vão me zoar. Como é que isso pode atrapalhar na aprendizagem? Então, vamos lá. A gente entende que para haver um aprendizado, a gente precisa de um ambiente seguro. É necessário que exista um ambiente seguro. Quando eu tenho medo de errar, eu vivo na espreita, eu vivo num ambiente de insegurança, eu vivo num ambiente de defesa. Se a gente for explicar aqui o cérebro, a gente vai falar sobre o sistema límbico, né? Sim. E a gente tem dentro dele a amígdala, que é responsável aí por essa questão da ameaça, né? Do perigo. Então, quando ela se sente ameaçada, ela arma um sistema de defesa. E aí, quando a criança se sente nesse meio, quando o cérebro, né, se sente nesse meio, né? O que acontece? Eu vou ter hormônios do estresse ali subindo, né? Estado de alerta. Então, isso vai criar um cortisol altíssimo que vai fazer com que essa criança não aprenda. E aí a gente vem para a questão biológica, tá, gente? Neurobiológica, é que quando esse sistema límbico, esse estresse, ele está ativado, a amígdala, por conta do medo de ser envergonhado, exatamente, é acionado, o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que raciocina, é desligado. É exatamente isso. E aí, como é que uma criança vai conseguir aprender se a parte do cérebro que consegue raciocinar sobre algo, a parte lógica, o pensamento crítico, trava? E aí, sem essa parte lógica, a gente também não vai ter um resultado no hipotálamo, no hipocampo, questões de memória, vai parar tudo. E para haver aprendizado, eu preciso de atenção e memória funcionando perfeitamente. Pois é. Senão, não tem aprendizado. Ou seja, o medo de errar simplesmente desliga. Desliga o sistema. Porque ele fica o tempo todo em defesa. Ele não consegue aprender, ele só pensa em se defender. E quando a gente está com medo, pessoal, você já reparou que quando uma pessoa está com medo, ela faz coisas que ela nem sabia que era capaz? Ela corre, ela sobe o muro, ela pula de um lugar ao outro, que se ela raciocinasse, ela não faria. Exatamente. Né? No desespero, a gente faz coisa.
Só que é esse sistema que fica ativo quando a criança está com medo de errar, ou medo daquela... Às vezes não é só na escola, não, às vezes é em casa, né? O Uhum. pai ensinando, não, se eu falar errado, vai me Vai bater. me bater, vai me repreender, vai tirar meu videogame, meu celular, porque hoje tudo é assim, né? Pois é, verdade. Aí é um problema. Então, assim, precisamos ter esse ambiente seguro, Sim. seja na Para escola, seja em aprendizado é casa. necessário. Mas se na escola não tem esse ambiente seguro, mas que você possa proporcionar em casa. Uhum. E aí, em casa, o seu filho vai falar com você. Ah, não, na escola eu não posso errar, que vão ficar rindo de mim. Aí você chega lá e fala com a direção, Sim. né? A gente tem meios, né, da gente fazer isso. A gente chegar na direção, pedir a direção, mas aí varia muito, né? De escola para escola, varia se é público, varia se é privado, Se tem você toda uma chegar diferença. se você chegar na escola pública e falar isso, a diretora ou a coordenadora, não estou falando de todas, tá? Uhum. Mas uma boa parte vai concordar com você. Quando você der as costas, o seu filho pode se tornar piada na escola. Exatamente isso. Aí é um problema. Exatamente isso. E às vezes na escola privada também, né? Porque a direção não quer se indispor com os pais. Ah, é verdade. Então, não pode perder a não matrícula. pode perder a matrícula, né? Então a gente sabe que tem muito disso. E isso pode gerar um problema maior ainda. Porque a criança sabendo, vendo que um pai ou que o próprio pai foi falar na escola e teve consequências negativas, a criança não vai falar mais pro pai o que aconteceu Não na fala, escola. ela se fecha. Ela se Porque fecha com medo. se falar, o pai vai querer defender, é normal o pai querer defender, Sim. mas vai chegar lá, vai ficar pior, ele pode realmente Ele vai ficar se calar. exposto. Isso acontece muito, né? Da professora falar, veio pai de aluno aqui na direção, não sei o que, expõe a criança se sente envergonhada. Isso acontece demais na escola, infelizmente. E essa autoestima vai realmente lá Só para baixo. baixando. Vamos falar sobre os processos de aprendizagem? Vamos. Como é que a gente consegue descobrir? Dá para cada um saber o seu processo, a maneira como funciona, assim, ou não? Sim. E É aí mesmo? eu posso voltar na Claro. minha história? Por favor. Vamos lá. O que acontece? Eu te falei, né? Eu tive uma questão escolar muito difícil até o meu 9º ano, né? Então, aquele ambiente que eu era inserida num ambiente de comparação, porque eu me autocomparava, tá? Aos meus amigos. Fulano tirou nota boa, o outro também, e eu ficava sempre para trás com as minhas notas medianas ou baixas. Essa comparação partia só de você? Partia ou de tinha mim, mas alguém que... partia dos próprios alunos, né? Dos amigos, que muitas das vezes riam, né? Quando vinha uma nota baixa, ou às vezes uma professora que chamava uma atenção assim meio, né? De novo, Damise, poxa, eu já expliquei. Então, tipo assim, aquilo te desmotiva, né? Porque uma das coisas muito importantes da gente entender é que o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. né? Mas hoje você não pode errar, você não pode ser mediano, você não pode ser 9. Então, mas essa é a questão, né? O que eu preciso, e é onde eu falo que o professor, às vezes, não tem essa noção. Né? O professor não conhece o processo de aprendizagem, tá? Ele conhece o conteúdo. Ele conhece o conteúdo, mas ele não sabe como a mente aprende, né? E a gente pode explicar aqui como é que a mente aprende. Posso explicar? Claro, por favor. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa de um ambiente seguro, como a gente falou. Um ambiente seguro, teu cérebro está aberto ao aprendizado. Está aberto a receber aprendizado. Quando esse cérebro está aberto, ele precisa de atenção. Mas como que ele vai ter atenção num conteúdo que não chama atenção? Então, ele tem que ter motivação para ele poder criar atenção. Quando ele tem essa atenção, ele tem essa motivação, ele cria essa atenção e ele fica ali. Daí, começa o momento da compreensão do assunto. Então, ele cria aquela atenção. No momento que ele cria a atenção, ele começa a compreender. E como é que vem essa compreensão? Essa compreensão, ela vem com tudo aquele repertório que ela já tem, né? Aquela bagagem que ela já traz, com tudo aquilo que ela está aprendendo de novo. Então, ela começa a linkar. Ela faz um link. E isso nada mais é do que o quê? Circuitos neurais, Sim. ligações, sinapses. Ele está ali criando no cérebro dele. Porque ele pega o que ele já tem e Com o que ele está acrescenta, trazendo. tá chegando ali e ele vai construindo. Essa daí é a teoria de Piaget Não. ou de Vygotsky? Não, Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. É segundo a neurociência. Ah, ok. Tá? De acordo com a neurociência. Então, o que vai acontecer? Eu costumo dizer que esse processo, o processo da compreensão, é o mais importante do processo de aprendizagem. A fase mais importante. Por quê? Porque é a fase do erro. É a fase onde eu posso errar. É a fase onde o meu professor deveria entender que eu posso errar. É onde os meus pais deveriam entender que eu posso errar.
E os meus amigos. Por quê? Nessa fase, eu costumo dar o exemplo de um quebra-cabeça. Sim. Pega um quebra-cabeça e começa a montar esse quebra-cabeça. Mas monta esse quebra-cabeça sem uma imagem para você poder olhar. Você está só montando as figuras ali, as partes, tá? Sem uma imagem, eu não sei o que eu estou montando. De repente, eu vou pegar uma peça e vou colocar ela no lugar errado. Concorda? Uhum. E aí, Sem dúvida. quem está ao meu lado, quem está ali me ajudando, vai olhar e vai dizer assim, pô, Damise, você não está vendo que a peça não é aí? Ela me ajudou ou ela me freou? Freou. Ela me freou. Ela Que me você vai fez ter- entender que eu não posso o quê? Você não pode tentar. Errar. Eu não posso errar. Ou seja, eu não posso tentar. Porque quando eu tento, eu erro. Então, esse quebra-cabeça, quando eu estou diante de uma pessoa que está me ajudando, ela olha para mim e faz assim, tudo bem. Você entendeu que a peça não é aí. Vamos tirar essa peça, vamos deixar ela de lado. Daqui a pouco você vai encontrar o lugar para colocar essa peça. E tá tudo bem. Sim. Porque isso faz parte do processo. Então, a compreensão é a fase mais importante. Depois, vem a fase do quê? Eu entendi como aquilo ali funciona. Eu consegui fazer a ligação e agora eu sei a forma certa. Agora vem a hora da prática, Uhum. da repetição. Quando eu começo a praticar, quando eu começo a repetir, né? Eu começo a criar como se fosse uma trilha. Imagina eu lá num campo cheio de mato, e aí eu passo a primeira vez cortando os matos, baixando os matos, daí eu venho uma segunda vez e passo ali por cima, aquele mato vai sendo amassado, e eu passo mais uma vez, assim é dentro do nosso cérebro. Até porque se você passar uma vez só no meio do mato, passou 2 dias e você vai tentar achar o caminho, não vai encontrar. Não vai, porque já cresceu tudo de Tem novo. que ser repetição na atuação, na prática daquilo. O tempo todo. Eu preciso praticar o que eu estou aprendendo. É assim que vem o aprendizado. O aprendizado ele vem pela prática, pela repetição. Eu não sei se você vai lembrar, mas antigamente os nossos livros eram lotados de exercícios. Uhum. Você lembra disso? Hoje em dia Lembro. você pega o livro, não tem quase nada. Tem pouco exercício e os professores passam a metade do que está ali. Entendeu? Você não pratica. Então é necessário você estar ali passando para formar uma trilha. Isso é a prática. Daí você massificou aquele conteúdo. Massificou, pronto. Foi para a memória de longo prazo. Agora está guardado o conhecimento para eu usar a hora que eu necessitar. Pois é. Quando eu falo assim, os professores não passam o conteúdo todo que está ali no livro, às vezes não é porque o professor não quer passar. Às vezes a escola cobra para ande com o conteúdo, e aí o professor diz, não, se eu passar isso tudo, não vou conseguir. Gente, a vida de professor é também assim, Difícil. é na corda bamba, É bem tá? difícil. É uma pressão do orientador, do pedagogo, da direção da escola em cima dele, aí tem dos alunos, enfim, né? Não vamos nem entrar muito nesse assunto. A questão toda é que hoje o nosso sistema educacional não compreende essa realidade. Não compreende. E isso é um erro. É onde eu considero um erro. Uhum. Porque se o professor, ele compreendesse esse processo de aprendizagem, ele teria mais paciência com o aluno dele. Ele permitiria esse aluno errar. Ele permitiria, quando esse aluno errasse, de uma turma inteira não rir dele, mas ele corrigir essa turma e mostrar que com o erro dele a turma inteira aprende. Ao invés de corrigir o aluno que errou, né? Tá entendendo? Porque o aluno que errou, ele precisa ter um reforço daquilo. Exatamente. Não talvez uma bronca para humilhá-lo na frente de todo mundo. Não, mas é mostrar, né? Quando a gente... É a questão do feedback positivo, né? Quando a gente vem com aquele feedback construtivo, quando a gente chega para aquela criança dando esse feedback, na verdade você está mostrando que ele foi para um caminho que não era o caminho certo a seguir, mas que está tudo bem, ele pode retornar e refazer o caminho. Tá aí. Entendeu? Agora vamos voltar pro seu 9º ano? Vamos. Que aí, como é que aconteceu? Como é que virou a chave? Que eu fiquei muito curioso. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu fui aprovada, né? Eu saí daquele ambiente de cobrança, de comparação, eu saí de tudo isso e eu fui para o ensino médio. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui fazer patologia clínica, que eu sou formada em patologia pelo ensino médio. E aí, eu me lembro que eu comecei a ter matérias muito voltadas para a área da saúde. Sim. Né? Então, quando eu comecei a ter aquelas matérias, criou em mim o que eu não tinha lá atrás. A motivação, o interesse em agir, o interesse em aprender. E aquilo fez com que eu concentrasse uma atenção em cima daqueles estudos. E aí vem algo bastante interessante, né? Porque antes eu estudava com os meus pais, com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Meu pai até também entrava.
E como é que a gente estudava? Decorando. Fazia assim um questionário deste tamanho, e minha mãe ficava fazendo aquela sabatina, né, que chama, sei lá, É. pergunta aqui, responde ali, pergunta. E quando eu fui para o ensino médio, não tinha mais ninguém comigo. Era eu e eu. Então eu tinha que dar conta daquele conteúdo. Eu entrei num ambiente diferente, eu tinha pessoas diferentes, eu vi matérias que me chamaram a atenção, que eu tive interesse, e eu tive que começar a estudar sozinha. Ali eu comecei a entender como que eu aprendia. Uhum. Então, eu comecei a entender que se eu lesse o conteúdo e eu começasse a escrever o conteúdo, eu aprenderia melhor. Eu gravava aquilo melhor. Era o meu processo de aprendizagem. E ali, a minha chave virou. Aí. Eu saí de uma aluna CD para uma aluna A. A ponto Olha de aí. ser convidada pelo meu professor para ir trabalhar junto com ele no laboratório. Caramba! Então, a minha chave Que virou salto! sozinha. Você não foi por degrau, você deu um pulo. Eu dei um salto. E foi uma virada mesmo, literal. Tanto que quando eu terminei o ensino médio, fui fazer concurso pré-militar. E depois eu comecei, né, a estudar. Hoje eu tenho 8 pós, eu estou na minha 3ª graduação e estou indo. Você está fazendo o que na graduação agora? Biomedicina. Estou indo para a área de genética para continuar trabalhando com os meus autistas. Que demais, parabéns. Caramba, que legal. Olha, gente, o ensino, e quando você descobre o que te motiva a aprender, você não para. Exatamente. E não existe, não, é porque é da área da saúde, então isso é bonito, só nesse caso que... Não. Posso falar uma coisa? Eu conheço pessoas que trabalham em construção civil e nunca param de estudar. Às vezes não estão na faculdade, não, mas estão sempre assistindo e buscando informações para aprender algo. Talvez você chegou num momento que você falou assim, não vou para a graduação não, já fiz, não quero mais, não quero viver mais isso. Mas você tem desejo de aprender algo, de descobrir algo, e aquilo te motiva. Isso é o motor que faz o carro andar. E é dessa forma que a gente vai superando, às vezes, limitações que o tempo, que as pessoas, que as circunstâncias, que a história acabou impregnando sobre a gente. Verdade. Hoje a gente está num papo muito bom, a gente ainda tem um tempinho, né? Você falou dos processos de aprendizagem, né? Da questão da motivação, atenção, e aí eu aprendo, assim, compreendo, e aí eu vou, né? E aí você trouxe a sua forma, que é o copiar. Existem outras. Existe. Quais que você pontua, assim, que são mais comuns? Então, a gente aprende visualmente, a gente aprende ouvindo e a gente aprende fazendo, né? Então, no meu caso, eu preciso, muitas das vezes, ver, eu preciso ter algo visual. Então, quando eu estou estudando, se eu fizer um mapa mental, aquilo ali fica gravado na minha mente. Sim. Entendeu? E eu consigo andar muito bem, caminhar muito bem para aquele mapa mental. Mapa mental a gente pega aquela folha em branco, Isso. coloca uma palavra no meio, que é a palavra central, e vai puxando uns ganchinhos, né? Vamos dar um exemplo aqui de... Vamos colocar aí, dieta. Aí puxa menos arroz. Isso. Mais proteína. Exatamente. Mais salada. Aí menos arroz, substitui por aveia. Isso né? Aí vai fazendo esse desenhozinho assim. E quando você vê no final, aquilo fica... Gravado. Tem pessoas que assimilam muito assim. Eu lembro que eu fiz a metade do meu MBA... Quando eu só fazia mapa mental nas aulas. Eu descobri o mapa mental quando eu estava fazendo, falei assim, e agora beleza, não vou copiar mais nada, só vou fazer e fazia. Cada folha era um desenho gigante, assim, e realmente aprende e você consegue visualizar o todo de uma maneira muito rápida. Essa é uma forma. Agora, ouvindo. Você conhece alguém que gosta de aprender ouvindo? Eu não consigo aprender ouvindo, não. Eu também tenho uma grande dificuldade, mas eu conheço aquela pessoa ali. Ele aprende ouvindo. Se ouvir, acabou, registrou. Ele aprende ouvindo. Eu não consigo. Eu tenho uma grande dificuldade. Então, assim, eu gosto de me ouvir. Quando eu estou estudando, eu gosto de falar para eu mesma escutar a minha voz, entendeu? Isso para mim é muito importante. Quando eu ouço a minha voz, eu automaticamente estou entendendo melhor. Entendi. O que eu falo, né? É o que eu estou tentando entender. Às vezes eu estou falando... Eu gosto de falar, eu fico parecendo uma louca estudando sozinha. Porque eu falo. Mas quando eu falo, eu entendo o que eu estou falando. Às vezes, só lendo com os olhos, eu não compreendo.
você talvez tenha que ir até verbalizando o que você está lendo. Aí Exatamente, é isso aí. assimila É isso aí. melhor. Agora, eu acho difícil de aprender ouvindo, é porque eu fico preocupado assim, eu vou esquecer isso. É, eu também. Passou. Informação interessante, eu não vou anotar, como é que eu vou lembrar depois, né? Tem Exatamente. gente que consegue, seu esposo tá ali, prova disso. Exatamente. Tem pessoas que usam mapa mental, tem pessoas que escrevem, tem pessoas que precisam ensinar os outros, Sim. mesmo não sabendo tudo, para assimilar. É também um método? É um método super eficaz e eficiente. Quando você começa a ensinar, você aprende mais do que se você tivesse só lendo para você aprender. Tá aí. O processo do ensinamento, ele é bem mais forte, né? Bem mais validado, bem mais eficaz. É por isso que o professor sempre diz, né, que a gente aprende mais quando tá ali dando aula do que quando tá E estudando. aprende porque mesmo, né? Quando a gente dá aula, revisa. por quê? Aí a gente pode trazer isso para o que a gente falou, né? E são exatamente as trilhas, os circuitos neurais que a gente falou aqui. A gente vai massificando aquela trilha. Você fala, você repete, você pratica e aquilo vai ficando gravado. Ainda mais quando você ensina que a pessoa não consegue assimilar na primeira e você tem que ver uma outra forma de ensinar a mesma coisa, aquilo reforça ainda mais em Mais você. ainda. Você tocou no assunto durante o nosso papo sobre validar as pequenas conquistas de aprendizado, né? E qual seria a importância, né, desse elogio para a autoestima? Uhum. Pode soar para criança, e tem crianças que vão falar assim, tá falando isso só para me agradar. Tem. E aí? Tem, só que você tem que mostrar para aquela criança que não, né? Vou voltar para a aba, tá? Quando a gente trabalha a aba, a gente trabalha com esse reforço imediato, que a gente chama, tá? Então, a gente trabalha com contingente, né? O que é um contingente? É o antecedente, comportamento e a consequência, né? Sempre isso. Então, a gente vai pegar esse comportamento dessa criança, o desejo que ela alcance, e assim que ela tem alguma coisa ali que ela faça, eu tenho que, na mesma hora, elogiar. Pá! Porque se eu deixar passar, ela não vai entender que o elogio veio para aquela situação. E aí vai vir a desconfiança. Você está falando isso, mas porque ela não entendeu o momento exato que ela acertou. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma criança que está aprendendo a desfraldar. E aí essa criança, ela não sabe falar que ela quer fazer xixi. E aí a primeira forma que ela tem de demonstrar que ela está com vontade de fazer xixi é botar a mãozinha, né? Se ela botou a mãozinha e eu não elogiei, ela já pegou um lápis do chão e eu vou dizer, que lindo! Ela não entendeu nada. Ela não entendeu o motivo do elogio. Porque tem que estar literalmente Exatamente. ligado. Por isso que nós na somos hora. analistas do comportamento. A gente está analisando. A gente está analisando, a gente não faz nada. A gente só olha para a criança. Tem que estar focado para entender o momento exato de você elogiar. Quando você elogia no momento certo, a criança reconhece o que ela fez. E aí ela valida aquele elogio. Ela entende que aquele elogio, de fato, foi por algo que ela fez. E aí, é muito provável que ela venha repetir esse comportamento por mais vezes, até ela aprender esse comportamento. Não é que vai fazer isso pro resto da vida, não, Não. gente. Mas a criança, ela precisa criar um repertório. É o processo. Ela é condicionada, embora tenha Exatamente. profissional que não gosta dessa palavra, Mas é mas ela é condicionado. condicionada a atrelar. Se eu avisar que eu quero fazer xixi, minha mãe gosta, minha mãe me Exatamente. elogia, minha mãe fica feliz, eu tô fazendo certo. Sim, né? ela entende aquilo ali como um comportamento aprovado. Tá? E esses elogios, eles às vezes não precisa fazer festança, não. São pequenos elogios, né? São pequenas contribuições. E é legal a gente falar sobre isso, porque eu vejo que tem muita gente que contribui dando alguma coisa para a criança comer. Não que esteja errado, mas não é o certo a ser feito, né? Eu não gosto dessa palavra certo e errado, mas não é aquilo que é aceitável, É vamos o que dizer vai dar assim. resultado para sempre, né? É tipo assim, por isso você tem que entender, você tem que conhecer essa criança. Isso que eu falei, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso é muito importante, porque eu preciso saber o que ela vai aceitar como elogio. Às vezes o elogio é bater uma palma e a criança vai adorar. Às vezes o elogio é dizer que lindo! Ou então pular junto com ela. Não preciso trazer nada, sabe? Cola uma estrelinha. Eu trazendo isso que você está falando,
Hoje, eu atendendo uma criança de 4 anos, TEA, nível 2 de suporte, e ela é verbal, mas ela quase não verbaliza, Uhum. né? Fala muito pouquinho. E geralmente a gente, na clínica, eu trabalho com esse reforço positivo Uhum. instantâneo. E Sim. eu achei muito interessante que ela estava fazendo outra coisa e eu peguei um brinquedo, um joguinho, e eu coloquei para guardar, porque eu peço para eles guardarem e eu vou fazendo juntos, porque eu quero parear com eles para ela me imitar e ir Sim. aprendendo. Uhum. E na hora que eu coloquei ela, muito bem, eu quase chorei. É isso aí. Quando ela falou, muito bem, eu falei assim, nossa, ela tá falando simplesmente porque eu encaixei a peça no lugar certo. E foi muito interessante porque você faz esse feedback, você dá essa devolutiva para a criança, né, esse reforço, e você acha que a criança, ele nem vai ligar. A gente Ele se está engana. percebendo tudo e ele reproduz, né. Pois é, o muito bem dela tá gravado aqui na cabeça. Quando eu atender de novo, E ele reproduz, porque vou a criança ela lembrar. aprende por imitação, né. A criança nos copia em tudo que a gente faz. Então, Exatamente. assim, uma das coisas que a gente pode trazer aqui, né, para poder falar sobre aprendizado, que também não deixa de ser dentro de casa, por exemplo, se eu tenho uma família disfuncional, Uhum. e mesmo que essa criança não esteja inserida naquele momento da confusão e tudo mais, mas ela está o tempo todo observando. Ela está brincando no cantinho dela ali, sozinha, isolada. Você acha que ela não está percebendo nada, mas daqui a pouco ela está reproduzindo as mesmas coisas, a fala, o comportamento, lá na escola. E mesmo se a criança estiver num cômodo, você brigando em outro, a criança tá ouvindo, tá? Antenadíssima. E quando não ouve nem a briga, a voz, fica uma vibe dentro de casa que a criança Sim, percebe e percebe. sente. Silêncio. Pois é, gente. Ambiente diferente. Olha, Damise, foi excelente a sua vinda aqui. Que bom. Queria eu ter mais tempo para a gente poder continuar conversando. Tinha Com tanta coisa que eu certeza, queria muita falar com coisa. você. Mas, se você me permitir, queria que você pudesse, né, voltar para a gente poder continuar essa Certeza. conversa. Aprendizado é um baú de Uhum. tantas informações que a gente pode tirar. Parabéns pela sua história, pela sua Obrigada. formação, pela sua trajetória. Muito Obrigado por obrigada. tudo que você acrescentou aqui pra gente, tá? Obrigada. Eu que fico muito agradecida de verdade de poder estar aqui, poder trazer um pouquinho, né, do meu conhecimento e dividir com todos, tanto daqui quanto de casa. Agora eu tenho o seu Instagram, só fala pra quem quiser te seguir, Tá. acompanhar. Eu sei também que Meu você é fotógrafa, É, que eu vi lá. isso aí foi. Eu sou fotógrafa, eu sou tatuadora, eu sou micropigmentadora. Isso foi uma fase da vida, já passou, graças a Deus. Entendi. Hoje eu voltei, né? Então vamos lá. Meu Instagram é arroba, né? Da Miss Daniela. E eu montei um novo Instagram essa semana, porque eu tenho um instituto, que é o Instituto da Miss Daniela, né? Então, tenho lá um Instagram, Instituto da Miss Daniela. E esse instituto, ele não é só uma clínica, mas ele também funciona como um curso para pais atípicos, crianças atípicas, legal. professores profissionais da área. Perfeito. Então tá aí, Instituto da Miss Daniela, com L só, tá? Instituto da Miss Daniela. Vai lá, esse daí eu não sabia que você criou agora. Eu fui Vou criada sair agora. daqui e vou lá seguir, porque eu acompanho todos esses assuntos no máximo que eu puder para estar junto. Mas, Damise, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para todos os seus Obrigada. pacientes. Quando eles avançam, a gente fica muito mais feliz do que quando a gente avança, né? Com certeza. Que você possa ser muito mais feliz aí, agora nessa nova graduação também, tá? Muito obrigada. E você de casa, foi muito boa a sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!